Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Pereira e nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre reconhecimento de tipos e de gêneros textuais e diversos. Um assunto bastante cobrado em provas de concurso e que muitas vezes deixa confuso isso sobre a diferença entre tipos e gêneros textuais, porque certamente vocês já viram falar de tipos de textos e de gêneros textuais. Aqui nesse vídeo a gente vai ver que se trata de duas coisas diferentes, tá bom pessoal? Então no primeiro momento pretendo explicar de uma forma teórica e no segundo momento eu vou explicar ele de uma forma mais prática para que vocês possam entender bem direitinho isso, a diferença entre tipos e gêneros textuais. E também eu pretendo destacar nesse vídeo isso pessoal, os pontos mais importantes, isso mais cobrados, e aonde esse assunto pode complicar um pouco sua vida numa prova de concurso, beleza? Mas é tudo simples, tá pessoal? E também ao final desse vídeo nós iremos utilizar os conhecimentos adquiridos para resolver questões de concurso sobre este assunto, beleza? Então vamos lá. Partindo para uma parte mais teórica, vamos lá para os conceitos. Nós temos aqui tipologia textual, que pode ser chamado também de tipos textuais, e aqui a gente tem isso, os gêneros textuais. Vamos para o conceito. O que é tipologia textual? São textos orais ou escritos que possuem uma estrutura fixa. Pessoal, quando a gente fala de tipologia textual, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é dessa expressão aqui, estrutura fixa, e como muitas bancas de concurso costumam chamar também de forma. Tá ok, pessoal? Só que nesse contexto a estrutura fixa e forma dá no mesmo, tem o mesmo significado. Isso justamente porque os tipos de textos, isso, as tipologias textuais, elas são caracterizadas pela estrutura fixa, beleza? Então, aqui eu coloquei alguns tipos de textos. É claro que existem muitos outros, beleza? Mas esses aqui são os mais importantes. Nós temos o texto narrativo, que é a mesma narração, tá pessoal? Temos aqui o texto descritivo, o texto expositivo, texto argumentativo, texto injuntivo e texto prescritivo. Tem outros, tá pessoal? Mas esses aqui são os mais utilizados, são os mais importantes, Existe também os textos opinativos, isso? Então vamos lá, pessoal. Texto narrativo, a famosa narração. Pessoal, por que falei que a tipologia textual tem uma estrutura fixa? Porque vem aqui, nos textos narrativos, aqui dentro dos textos narrativos, tem os gêneros textuais. Quais são eles? Os contos, as fábulas, os romances, as novelas. E em cada um desses gêneros, isso do texto narrativo, eles vão possuir a estrutura da narração. Ou seja, é por isso que a gente diz que a sua estrutura é fixa, beleza? É porque em cada um de seus gêneros tem que ter isso, a estrutura da narração, beleza? O conto tem a sua estrutura narrativa, a fábula também, a novela, isso, as histórias em quadrinhos, beleza? É por isso que se diz isso, que em se tratando de tipologia textual, o que caracteriza isso é a estrutura fixa, tá ok, pessoal? E qual seria essa estrutura? A estrutura do texto narrativo seria o seguinte: a introdução, desenvolvimento e conclusão. E os seus elementos básicos, mais importantes, vamos dizer assim, é o que? A presença de personagem, de narrador, de foco narrativo, que pode ser primeira ou terceira pessoa, e também enredo, espaço e tempo, isso. Passando aqui para o texto descritivo, como o próprio nome já sugere, isso tem a finalidade de descrever alguma coisa, Isso, o que caracteriza esse texto seria a presença marcante de adjetivos, Isso que são as palavras que indicam a característica, Isso. E os textos expositivos, como o próprio nome sugere, expositivo visa expor um determinado acontecimento, Então, sendo assim, a gente lembra dos textos jornalísticos, reportagens, notícias. E o texto argumentativo, como o próprio nome sugere também, Isso.
visa argumentar alguma coisa, né? Busca convencer uma pessoa a pensar da mesma forma. Para isso tem que utilizar o que? Os argumentos. Então os textos argumentativos, eles são persuasivos, né? Isso busca convencer, certo? O texto injuntivo, né? Isso, pessoal, está aí os procedimentos, né? Isso como receita de bolos, né? Isso, bula de medicamento. E texto prescritivo, né? Isso dita normas a serem seguidas, beleza? Então, pessoal, ficou claro aqui, né? Cada texto desse aqui tem uma estrutura fixa que vai ter presente, né, nos seus gêneros textuais. Então vamos lá para o conceito de gêneros textuais. São as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. E aqui nós temos os gêneros textuais, beleza? Então, pessoal, na prática vai funcionar assim. As tipologias textuais é caracterizada pela sua estrutura fixa. E os gêneros textuais, eles vão ser definidos pelo seu conteúdo, pela intencionalidade comunicativa, de acordo com o contexto. Então, na prática, funciona assim. Pessoal, os gêneros textuais, eles vão utilizar a estrutura do texto, né, isso, para criar a sua história de acordo com aquilo que se deseja transmitir, de acordo com a situação. Na prática, pessoal, os gêneros textuais seriam uma espécie de adequação do texto, certo? Porque o texto por si só, a questão da estrutura fixa por si só não transmite comunicação nenhuma, né? Isso, pessoal. Os gêneros textuais pegam essa estrutura e faz uma espécie de adequação ao contexto, certo, pessoal? Tipo assim, os contos, pessoal. O conto, ele utiliza a estrutura do texto narrativo para contar uma história, né, isso, de natureza fictícia, certo? Os relatos de viagens utiliza a estrutura do texto descritivo, né, isso, para descrever como foi uma determinada viagem, né, isso, e assim por diante. Nós temos os jornais, os manuais de instruções, né, isso. Nós temos os artigos de opinião, leis, etc. Então, isso aqui são os tipos de textos que são definidos pela sua estrutura. E aqui nós temos os gêneros textuais que se utiliza das estruturas textuais para definir ali, né, as suas intenções comunicativas, beleza? Então, vamos conhecer agora, né, isso de uma forma mais prática, entender de uma vez, né, essa diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Eu sei que você já entendeu, né, pessoal, mas algumas pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo poderá não ter entendido ainda, mas agora chegou o momento de você entender de uma vez por todas. Olha só, os textos narrativos. Dentro dos textos narrativos nós vamos ter o que? Os contos, as fábulas e as crônicas, não é isso? Então, pessoal, aqui você percebe o seguinte, que quando a gente fala de tipologia textual, de texto, a gente está falando de algo mais complexo. E quando a gente fala de gêneros, né, a gente está falando de algo mais específico, não é isso? Aqui a gente lembra de matemática, né, pessoal? As teorias dos conjuntos. Eu tenho o meu conjunto A e os elementos que estão dentro do meu conjunto são o que? Os gêneros. E o conjunto é o texto, certo, pessoal? Então ficou claro isso aí, não tem segredo da gente entender. Então, sempre lembrando, né, pessoal, quando a gente fala de texto narrativo, a gente tem que lembrar de quê, pessoal? A gente tem que lembrar de estrutura fixa, não é isso, pessoal? A gente tem que lembrar de estrutura fixa. E quando a gente fala de gênero, a gente tem que lembrar de quê, pessoal? Eu vou até digitar aqui, estrutura fixa, né, isso? E como muitas bancas gostam de chamar também, né, isso, de forma. Então, quando a gente fala de texto, pessoal, lembre, estrutura fixa ou forma. E quando a gente fala de gênero, lembre-se de que? De conteúdo, é isso, ou
intenções comunicativas, não é isso? Então, pessoal, justamente porque os contos ele vai utilizar a estrutura da narração para criar uma história de natureza fictícia, não é isso? A fábula faz o mesmo procedimento, pessoal. Ela utiliza a estrutura da narração, né, isso para criar uma história com personagens, né, falando, representando o tipo humanos e com uma mensagem de fundo moral. As crônicas faz do mesmo jeito, o mesmo procedimento. As crônicas ela utiliza a estrutura do texto narrativo para narrar uma história do cotidiano. Então, pessoal, o texto narrativo ele fornece apenas a sua estrutura, como se fosse um modelo de declaração a ser preenchido. Aí o gênero vem e preenche esse modelo, é isso com a sua história que deseja transmitir, aí forma o que a gente chama de conto. Entendeu, pessoal? Então vamos lá. E o texto descritivo faz a mesma coisa. Dentro dos textos descritivos, eu vou ter os gêneros, diários, os relatos de viagens e folhetos turísticos. Dentro do texto expositivo, vou ter os jornais, enciclopédias e resumos escolares. Texto argumentativo, eu vou ter os artigos de opinião, abaixo-assinados e manifesto. Dentro do texto injuntivo, eu não sei se vocês já conheciam, né, esse texto, mas existe, tá? São as receitas culinárias, né, esses manuais de instruções e bula de remédio. E nós temos também o texto prescritivo, né, que tem como gêneros textuais as leis, as cláusulas contratuais e edital de concursos públicos. Então, pessoal, sobre este assunto, né, o que pode complicar na hora da prova? O que pode complicar, pessoal, é que às vezes eu vou ter um texto narrativo com característica de outro texto, ou seja, vou ter uma mesclagem de característica. Então, neste caso, para fins de concurso público, ou dependentemente do que a questão está pedindo, você tem que ver qual que é a característica que prevalece, certo, pessoal? Então, aí você considera, tipo assim, o conto, né? Nós temos lá as ações desenvolvidas pelos personagens, mas chega num determinado momento, né? Isso é preciso descrever um cenário, né? Isso, então nós vamos ter ali a estrutura do texto, as características do texto narrativo e do descritivo. Então, neste caso, você tem que ver qual que é a característica, né? Isso que mais prevalece, beleza? Outro ponto que as bancas gostam de cobrar também, pessoal, é sobre texto injuntivo, né? Isso. E sobre texto prescritivo. Agora, por quê? Porque aqui é justamente onde mora a fraqueza de muitos candidatos. E a banca sabe disso, certo, pessoal? Porque aqui, ó, as receitas culinárias todo mundo conhece. Mas será que você sabia que pertence a um texto chamado injuntivo? Isso aí poucas pessoas já sabem, certo, pessoal? Os manuais de instruções bastante conhecidos, né? Bula de remédio, é isso, mas saber que esses gêneros pertencem, né, a um texto injuntivo, isso aí poucas pessoas já sabem, certo, pessoal? É por isso que a banca pode lhe pegar, né, querer te pegar aí nesse ponto, beleza? Outra coisa também, pessoal, acontece também com o texto prescritivo. As leis, né, isso tão conhecida, né, pessoal? Mas poucas pessoas já sabem que as leis se trata de um gênero textual pertencentemente a um texto chamado prescritivo, né? Isso, essa palavra até um pouco estranha. Então, isso aí, cuidado, tá, pessoal? Outro ponto bastante importante. Edital de concurso público. Aí seria muita maldade, né, pessoal, a banca cobrar uma questão dessa aqui, porque pouquíssimas pessoas já sabem, né, que edital de concurso público se trata de um gênero textual que pertence ao texto prescritivo. Se a banca cobrar isso aí, pessoal, vai pegar muita gente, porque poucas pessoas sabem disso, tá, pessoal? Que é quando todos os concurseiros deveriam saber, não é isso? Então fique esperto aí, tá, pessoal? Vamos para algumas questões de concurso aqui. Nós temos uma questão de concurso que já caiu no concurso para oficial de cartório da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui um texto, então a gente começa por aqui, tá, pessoal? Por essa parte chamada enunciado, porque começando por aqui, eu já vou ler o texto sabendo, né, o que a questão está pedindo, beleza? Eu só posso começar
a ler o texto quando souber de forma muito clara o que a questão está pedindo. Então vamos lá. Sobre o caráter estrutural do texto de Rubem Braga, é correto afirmar que olha só, a banca está pedindo para você levar em consideração a característica, né, estrutural do texto. Então, pessoal, vamos lá. Temos o texto aqui de Rubem Braga como título, O Jivaro. Um senhor mater que fez uma viagem de exploração à América do Sul conta a um jornal sua conversa com um índio jivaro, desses que sabem reduzir a cabeça de um morto até ela ficar bem pequenina. Queria assistir a uma dessas operações e o índio lhe disse que exatamente ele tinha contas a acertar com um inimigo. O senhor mater: não, um homem não. Faça isso com a cabeça de um macaco. E o índio: porque um macaco, ele não me fez nenhum mal. Então, pessoal, aqui pediu para você levar em consideração, né, as características estruturais do texto. Pessoal, aqui não tem segredo. Logo aqui a gente já percebe, veja bem, o diálogo entre dois personagens. Não é isso, pessoal? O senhor mater e o índio. Então, se tem um diálogo, a gente vai ter aqui o que? Dois personagens, não é isso, pessoal? Está sendo narrado, não é isso? Então, isso é característica de uma narração, não é isso, pessoal? Então, aqui, letra B, alternativa correta, expositivo, né? Não teve a intenção de expor nada, né, nesse texto. Argumentativo não visa convencer ninguém, esse texto. Descritivo também não. Injuntivo, né, não segue um determinado procedimento, né, para operar um determinado aparelho, não se trata de uma receita também. Então, letra B está correta. Questão de número 2. Então, vamos lá. Começando pelo comando, pelas características, esse texto novamente pede para que você analise, né, as características desse texto, não é isso? Caiu no Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte pela banca FCC. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela esse texto. Agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo, que lhe parecerá vulgar e porventura torpe. Releve a importância, os gostos não são iguais. Então, pessoal, aqui as características, né, desse texto, pessoal. Aqui se trata da narração do cotidiano de um escritor, né? Isso, pessoal, ele viu algo, né? Isso, e com base neste algo que ele viu, né? Ele quis escrever sobre este algo que ele viu, né? Isso que foi uma coisa tão interessante, né? Isso. Então, pessoal, faz uma narrativa do cotidiano de alguém. Então, quando você olha para cá, né? Isso você vê que o único gênero textual que pertence, né, isso ao gênero narrativo, conforme já foi detectado aqui, a gente percebe o tempo e também a narrativa, né, isso é a crônica, pessoal. Então, a crônica é que faz uma narrativa do cotidiano das pessoas. Então, não pode ser a letra B, porque ensaio pertence a um texto chamado texto opinativo, né, isso, artigo, texto argumentativo, crítica e resenha pode ser de natureza descritiva. Então, é isso, pessoal. Boa sorte, né, no concurso que vocês vão fazer. E nesse processo você não estará sozinho, beleza, pessoal? Valeu!